E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar mais uma definição de uma nova operação matemática, né? Que é o gradiente. E a gente vai começar definindo o gradiente. Então, a definição é o seguinte: se a gente tem uma função w e essa função w é uma f de xy, então del w del x e del w del y são taxas de variações de W nas direções I e J. Isso vem da definição de derivada, né? Isso não é nem da derivada parcial, mas das derivadas ordinárias de cálculo de uma única variável, né? E vai ser bastante útil a gente juntar essas duas derivadas em um vetor, e esse vetor vai ser chamado de vetor gradiente. Então, o vetor gradiente vai ser o seguinte: o grade de W vai ser o vetor del W del X del W del Y. Ok? A gente vai também usar o símbolo nabla W para denotar o gradiente, tá? São os símbolos que são comuns, tá? É claro que se a gente especificar um ponto P0, então que tem coordenadas x0 e y0, a gente pode calcular o gradiente no ponto. Então vai ser... Existe uma série de notações que a gente pode usar. Por exemplo, a gente pode usar grade de W de x0 e y0. A gente pode usar nabla W calculado em P0. A gente pode usar nabla W calculado em 0. Ou a gente pode usar del W del X calculado em 0, del W del Y calculado em 0. Ok? Note bem que é o seguinte: a gente vai olhar mais profundamente nas propriedades do gradiente em alguns pontos de confusão, tá? O gradiente, primeira coisa, o gradiente ele pega um escalar, uma função escalar, f de xy, e produz um vetor. Então, o gradiente pega um escalar, um número, e produz um vetor. E a segunda coisa é que o vetor gradiente de f de xy, ele forma um plano, tá? Para funções do tipo w igual a f de x, y, z, o gradiente como é intuitivo, né? É como esperado. É grade de w vai ser igual del w del x del w del y del w del z. Ok? Então o gradiente pega uma função escalar de três variáveis e produz um vetor tridimensional. O gradiente tem muitas propriedades geométricas, né? Em futuros vídeos a gente vai provar que para uma w que é igual a f de x, o gradiente vai ser perpendicular às curvas
a curva de nível, f de x, y igual a c. A gente pode mostrar isso por cálculos diretos, de acordo com... Vou fazer um exemplo. Então, a gente vai calcular o gradiente da função w x2 mais y2, tudo isso sobre 3, tá? E mostrar que o gradiente em x0, y0 igual a 2 é perpendicular à curva de nível nesse ponto, tá? Então, o gradiente é fácil de calcular, tá? Então, o gradiente é só calcular as derivadas parciais, né? Então, a gente vai ter um vetor 2x sobre 3, 2y sobre 3, tá? Ou seja, 2/3 de x, ok? No ponto 1.2, a gente vai ter que o nabla de 1/2 é o seguinte: 2/3 de 1/2, ok? A curva de nível que passa por 1/2 é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre 3, tá? Então, a curva de nível que passa por esse ponto é 5/3, né? Que é idêntico a x² mais y² igual a 5, tá? É idêntico. Que são círculos de raio, raios de 5 centrados na origem. Então, o gradiente que passa em 1/2 é um múltiplo do vetor 1/2. E ele aponta radialmente, né, para fora, então é perpendicular ao círculo, tá? Então, se a gente pensar num campo de gradientes e de curva de níveis, a gente vai ter exatamente o seguinte: a gente vai ter uma série de curvas de níveis que são círculos. Esse aqui tá bem ruim. Todos eles são centrados na origem. E essas são as curvas de níveis, né? E a gente vai ter um campo de gradientes que vai ser sempre perpendicular a cada ponto. Então a gente vai ter um campo aqui. Vou fazer assim que eu não tenho paciência. Vai ter um aqui. Ok? Uma série de gradientes. Cada vetor desse é um gradiente. Ok? Então é isso, tá? Essa é a representação, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. A gente vai considerar o gráfico da y igual a e elevado a x. A gente vai considerar esse gráfico.
tá? E encontrar um vetor perpendicular à tangente do y igual a x no ponto 1e, tá? Então, existem dois métodos, né? Um método que a gente já conhecia, que é o método velho, que é encontrar a inclinação, tomar a negativa dessa inclinação, que é recíproca, e transformar ela num vetor, né? E um novo método, que é o gráfico. Ele tem uma curva de nível, a gente pode reescrever ela como uma função do tipo w igual a y menos e a x, e isso é uma curva de nível desse gráfico aqui, né? É curva de nível igual a zero. Então, a gente toma o gradiente desse w, que vai ser simplesmente x 1, né? No ponto em x igual a 1, o gradiente de w o gradiente de w vai ser e, isso, 1e, vai ser simplesmente o vetor menos e 1, ok? Que é perpendicular ao vetor tangente do gráfico Então, o nosso vetor vai ser perpendicular a um vetor direcional, que é o vetor 1e, ok? Então, de forma semelhante, né, para w, para uma w que seja uma função de 3 variáveis ou mais variáveis, né, a gente vai ter superfícies de nível, né, do tipo f de x, y, z igual a c, e o gradiente é perpendicular a todas essas superfícies de nível. Então, mais um exemplo é encontrar o plano tangente à superfície x² mais 2y² mais 3z² igual a 6, né? E o ponto P no ponto P 1, ok? Então, a gente vai introduzir uma nova variável, né? Então, eu vou escrever uma função de 3 variáveis, né? Então, a função é w igual a x² mais 2y mais 3z², tá? E aqui a gente está tendo uma superfície de nível, né? A superfície de nível é quando w igual a 6. Então, dizendo que o gradiente é perpendicular à superfície, significa exatamente que a mesma coisa que a gente está dizendo que ele é normal ao plano tangente. Então, se a gente calcular o gradiente de w, vai ser o quê? 2x, 4y, 6e, tá? Um vetor, né? Se a gente calcular esse gradiente no ponto P, a gente vai ter 2, 4, 6, ok? Se a gente usar um ponto normal, né? A fórmula de ponto normal, a gente vai ter a equação do plano tangente, que é 2x 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 1, mais 6 vezes z menos 1, igual a 0. Então, a equação, no final das contas, vai ser 2x mais 4y mais 6z igual a 12. Ok? E aí, a gente finaliza para ordens mais altas, né? Ordens superiores. Então, eu quero deixar um exercício, tá? O exercício é o seguinte.
São dois, na verdade. Calcule o gradiente de W igual x quadrado mais 5y quadrado. E o 2, mostre que o gradiente de W é perpendicular à curva de nível, as curvas de nível de W nos pontos x0, 0. Ok? Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.